Olá, prezado guerreiro e guerreira do Projeto Monitoria. É um prazer imenso poder estar aqui e falar com vocês. Eu sou o professor Leonardo e iremos trabalhar a disciplina de conhecimentos básicos de informática. Eu preparei um material em slides e essa videoaula, que é uma videoaula instrutiva no sentido de mostrar a todos como que se dará o nosso curso e um pouco da história da tecnologia da informação e como que ela chega, né, nessa ordem cronológica até os dias de hoje. Vamos lá? No sumário, iremos trabalhar a evolução tecnológica, como eu já havia dito. Iremos falar sobre os precursores, né, as pessoas que inventaram, que idealizaram as grandes máquinas computacionais de suas épocas, né, que eram, para a época deles, considerados grandes feitos além do seu tempo, né? Irei trabalhar também nesse vídeo a questão das gerações tecnológicas, né? Mas aqui eu abro um parênteses para dizer para vocês o seguinte: as literaturas de tecnologia da informação falam sobre essas gerações tecnológicas, mas na verdade eu gostaria que vocês não se prendessem a essa questão de data, essa questão de ano, essa faixa de anos aí de uma geração para outra, porque podem haver algumas discordâncias em algumas literaturas, mas é importante que vocês saibam que existem sim essas gerações, tá certo? Irei falar também sobre sistemas operacionais, sobre software, hardware, aplicativos e finalmente sobre internet. Vamos adiante? Informática, informação automática. O próprio nome já nos diz, né? A informação automática. E aqui eu faço uma observação. Existe uma diferença entre dado e informação. O que seria dado? Dado é um bloco de coisas, de textos, de figuras, de vídeos soltos, sem significado, de forma aleatória, em determinado ambiente. E o que é informação? A informação nada mais é que a soma desses dados e que o final dessa soma ele gera um significado para um objetivo pré-determinado. Então, não vale muito você ter uma quantidade excessiva de dados se você não tem um significado daqueles dados. Então, o conceito de informação é justamente esse. A informação é uma união de diversos dados para determinado objetivo, para que se cumpra determinado objetivo, que esses dados reunidos tenham um significado. A tecnologia da informação é também chamada carinhosamente aí de TI, né? Existe uma frase bem importante de Benjamin Franklin que fala que investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. É importante essa frase, né? A evolução humana ela acompanha a evolução tecnológica à medida que a evolução tecnológica acompanha a evolução humana. Uma prova do que eu estou falando é a própria inteligência artificial que a gente tem hoje muito falada aí nas redes sociais, na televisão, né? Veículos aí hoje que são autotripulados, né? Eles se viram nos 30 lá, eles através do software de inteligência artificial, ele faz lá as devidas leituras que é para fazer e executa a tarefa que é para fazer, né? A velocidade do avanço da tecnologia é muito grande, né? E essa velocidade faz com que muitas pessoas fiquem para trás. Eu vou falar disso mais à frente. A lucratividade profissional. Quando a pessoa utiliza a tecnologia para uma profissão, ela é profissional de tecnologia de informação, se ela for uma pessoa gabaritada, com boa qualificação, ela consegue sim entrar aí no mercado de trabalho e ter um retorno financeiro muito significante. A facilidade do tratamento da informação hoje em dia, em relação ao que era no passado, é um troço extraordinário, né? O salvamento, tratamento da informação, a recuperação, principalmente a recuperação dessa informação, que a gente precisa dessa recuperação de uma forma bem rápida, né? Tá aí os celulares, né, que a gente usa aí a todo tempo e tem essa recuperação de informação de forma bem rápida.
A acessibilidade, que eu gosto tanto, né? Hoje em dia a tecnologia está tão avançada que consegue se disponibilizar meios tecnológicos para as pessoas que têm deficiência visual, para as pessoas que têm deficiências físicas, tenham acesso a essa tecnologia de uma forma mesmo que adaptada, mas que oferece a esse grupo essa facilidade de acesso à tecnologia atual que a gente dispõe. Requer qualificação. E abaixo a última frase está lá: fracasso dos não qualificados. O que eu quis dizer com isso? Que quando você não acompanha a tecnologia em determinados nichos de sociedade, você acaba ficando para trás e acaba entrando na linha do fracasso. Porque praticamente hoje é impossível você conviver no mundo que a gente, socialmente convive aí, sem ter acesso às tecnologias, né? Muitas das vezes eu já ouvi falar, certas pessoas, eu não gosto do celular, não gosto de informática, é um negócio muito difícil. Enfim, cada um tem os seus motivos, né? Mas na verdade a informática, ela faz sim parte da nossa vida hoje e não há meios hoje, e a tendência é sempre isso ficar mais acentuado, não há meios hoje de você viver nessa terra aqui sem lidar com a tecnologia, mesmo que de forma indireta. O computador é um conjunto de circuitos e componentes eletrônicos integrados que pode realizar operações simples e complexas com rapidez mediante o bom uso do seu operador. Temos operadores que Deus me livre, né? Mas quando o operador é bom, o trabalho é benéfico, o trabalho tecnológico é benéfico para o ser humano, né? No computador se cria, se salva, se executa, se processa e se processa altíssimos volumes de dados, facilitando a vida dos usuários, né? Isso é uma coisa óbvia. Eu tenho certeza que essa pergunta aqui muitos não vão saber responder. Qual foi o primeiro computador do mundo? E eu falo para vocês. Foi o ENIAC, ele foi dado o nome de ENIAC, ele tem um nome próprio em inglês que eu não vou entrar nesse detalhe, a intenção do vídeo não é essa. Foi concebido e idealizado por 2 engenheiros norte-americanos com a finalidade exclusiva de fazer cálculo balístico, cálculo de trajetória balística durante a Segunda Guerra Mundial. Havia um desperdício muito grande de munição e de fomentos lá, de receitas lá, e eles acharam viável fazer esse investimento nesse tipo de máquina, né? Isso foi em 1946, o exército americano financiou a construção dessa máquina. Criado para calcular a trajetória de projéteis, eu já falei, milhares de resistores, capacitores, tubos de vácuo, e o bichão pesava 27 toneladas. Olha o tamanho dessa criança. Era preciso aí de dezenas de pessoas para poder operar essa máquina. E aí nessa foto que eu achei essa foto na internet, um homem e uma mulher, no momento da foto que operando o computador, eles viviam para lá e para cá com o manual de operação, porque eles tinham que conectar cabo aqui, tirar cabo dali, para que determinado cálculo fosse feito. Era um Deus, imagino eu, né, que deveria ser um Deus nos acuda. Olha aí de novo a importância da mulher na evolução tecnológica, né, que nós temos hoje aí. O ENIAC, né, primeiro computador criado no mundo, foi a público em 1946 e ele realizava, olha que interessante, ele realizava 385 multiplicações, 40 divisões e 3 cálculos de raiz quadrada por segundo. Isso aqui é uma piada hoje em dia, né? Mas na época era a máquina do momento. Ele custou $500 mil, só foi desmontado uma única vez, sendo religado em 47, que houve uma mudança de local lá, e ele parou suas operações em definitivo em 1955. Imaginamos que por conta de renovações tecnológicas ele foi sendo deixado de lado, né? O que é bem natural no mundo da tecnologia da informação. Vamos adiante? Desde que foi criado o primeiro computador, houveram progressos incríveis, isso é notório, nós já vemos isso aí, né? Mesmo os mais novos, as crianças hoje, vê que a tecnologia do celular, do computador, ela avança de uma maneira que a gente não consegue acompanhar. A qualidade tecnológica aumentou, o preço do computador diminuiu e com o passar do tempo,
a grande massa começou a poder ter acesso a essas máquinas que eram consideradas máquinas caríssimas. Aí hoje você compra um computador aí, pelo menos simples aí, com monitor, tudo direitinho, por cerca aí de R$ 1.500, talvez até menos, não sei. Vamos continuar. Implementação de linguagem de programação. Não existe computação sem linguagem de programação. Iremos ver isso mais à frente, mas não de uma forma formativa para vocês. Não quero aqui que ninguém seja formado em análise de sistemas e que saia nenhum programador aqui do curso, tá? A primeira linguagem de programação que foi muito utilizada durante essa fase embrionária da tecnologia foi a linguagem Assembly, uma linguagem bem complicada, e eles utilizavam essa linguagem, que é o que tínhamos para a época, né? A classificação dos computadores era dividida em gerações, segundo alguns autores. Eu já falei isso lá no sumário lá atrás. Vamos adiante. Os precursores, os inventores, os criadores das máquinas, né, essas máquinas antigas aí, os computadores. Mas o primeiro aqui, essa foto aqui à direita aqui, para quem não conhece, isso aqui é um ábaco antigo. O ábaco é um instrumento que em muitas escolas até hoje é utilizado para fazer cálculos, tá? Para desenvolvimento cognitivo de criança, na parte pedagógica, na parte até psicomotora, eles utilizam muito o ábaco para poder promover o desenvolvimento de determinadas crianças. Algumas escolas utilizam esse método, né? O ábaco muito antigo e com a complexidade progressiva dos cálculos, porque os primeiros cálculos que se tem notícia eram nos dedos, né? Era contado nos dedos lá. Por isso que chama de sistema digital, porque era nos dígitos. Eles contavam no dedo e quando chegava um momento que os cálculos se tornavam um pouco complexos, começaram então a lançar a mão dessa ferramenta aí, o ábaco. Continuando, nessa data aí, Napier inventou um sistema de contagem denominado bastões de Napier. Foi desenvolvido os logaritmos e régua de cálculo, simplificando assim as multiplicações, divisões, raízes quadradas e ângulos, sendo este o precursor das calculadoras. Então esse camarada aí, Napier, foi praticamente o cara que fez a primeira calculadora. Agora, não me pergunte como que ele utilizava essa parada aí, que eu não faço a mínima ideia, né? Mas ele criou isso aí e foi muito útil na época dele, até que outras tecnologias mais novas começassem a surgir no mercado. Blaise Pascal, filósofo, físico, matemático, francês. Gente, esse pessoal que inventava essas máquinas aí, criava essas tecnologias, geralmente eles eram matemáticos, físicos, filósofos, e eles dedicavam o seu tempo a desenvolver coisas que fossem úteis para a sociedade. Ele criou um mecanismo, a calculadora de Pascal, chamada também de Pascaline. Era utilizada para ajudar nos negócios do seu pai. Seu pai era comerciante e precisava de fazer cálculos, e essa máquina foi muito útil nessa época para ele. Era dotada de diversas engrenagens para realizar apenas somas e subtrações. É mole, mas servia para ele na época. Leibniz, filósofo e matemático alemão, criou um elemento mecânico para realizar multiplicações e divisões através de adições. Ele fazia multiplicação e divisão através de adições e subtrações sucessivas. Realizava 4 operações básicas, porém era muito sensível a erros. Ele programava a máquina que, de alguma forma, essa foto aqui à direita, aqui é a foto do Leibniz e a foto da sua invenção aqui embaixo. Certamente ele programava essa máquina, em algum momento ela dava algum tipo de erro, né? E era manual, tá? Não tinha eletricidade nela nem nada. Joseph Merle Jacquard introduziu o sistema de armazenamento de informações em placas perfuradas para controlar máquinas de tecelagens. Olha o nível de abstração desse camarada aqui ao construir essas placas perfuradas. Até onde se tem notícia foi as primeiras linhas de código, vamos dizer assim, né, que foi criada por esse cientista aí, onde ele determinava a máquina de tecelagem,
o que ela deveria fazer, que momento ela deveria fazer e qual a intensidade que ela deveria fazer. Olha que coisa fantástica. Eu associo, imagino eu, né, que esse mecanismo aqui ele é muito parecido com aquelas caixinhas de música, né, com aqueles pinos que vão fazendo vibração naquelas teclas, e dessa forma funcionavam essas máquinas de tecelagem. E essa invenção aqui, gente, como a tecnologia, né, ela causou muito desemprego naquela época, tá? Porque ela começou a fazer o trabalho que dezenas de pessoas faziam, né? Ela fazia sozinha, a máquina trabalhava sozinha praticamente. Criou também a primeira calculadora, que foi comercializada com grande sucesso. Ela fazia multiplicações usando o mesmo princípio de Leibniz e com a operação correta dos usuários efetuava divisões. Era uma máquina um pouco menor, né? E Jacquard inventou essa máquina que para a época facilitou muito a vida deles lá. Charles Babbage, matemático inglês, construiu a máquina diferencial, o que a gente hoje entende como cálculo diferencial, essa máquina que fazia, tá? A base do cálculo diferencial hoje aí, para quem é da área de exatas, calculava tabelas de funções trigonométricas sem intervenção nenhuma humana, tá? Ele programava ela fazia os cálculos que ele desejava. Sua única operação era a adição, porém realizava diversas funções úteis para as técnicas de diferenças finitas. Não vou entrar nisso, eu não estou doido ainda para confundir a cabeça de vocês, tá? Mas mais ou menos a invenção tecnológica ela vai bater em cima da matemática e da física. Matemático inglês, Babbage criou a máquina analítica com auxílio da senhora Ada Lovelace. Criou a máquina analítica com propósitos mais gerais, constituída de unidade de controle, aonde começou a surgir o sistema de memória. Vê bem que coisa interessante. O controle de memória fazia cálculos aritméticos, entrada e saída comandada por conjunto de cartões perfurados. Então você vê que houve, de certa forma, a preservação do trabalho daquele cientista anterior em relação aos cartões perfurados, que traduzindo para a linguagem atual eram códigos, linhas de comando de linguagem de programação específica, que nesse caso eram cartões perfurados. Essa invenção foi o divisor de águas para o que se conhece como conceitos de computação, né? O que a gente tem hoje, que são os módulos de armazenamento, as placas de memória, o HD, o SSD, a unidade operadora, que são os processadores, e temos aí Intel, temos vários fabricantes aí de processadores. Tinha unidade de entrada e saída com os cartões perfurados, eram as unidades de entrada e saída. É o que nós temos hoje como USB, como teclado, como enfim, HD externo e várias outras coisas aí. O que se tinha na época eram esses cartões aí perfurados, né? Dando seguimento, Hermann Hollerith, certamente o povo aí das antigas aí já deve ter ouvido falar nesse tal de Hollerith aí. Quem já nunca foi no contador ou então no seu chefe imediato e falou assim: atira o meu Hollerith aí para mim. É como se fosse um contra-cheque, algo parecido, algo nesse sentido aí. Quem é da década de 70 aí, de 80 mais ou menos, deve, eu não sei se é utilizado hoje no meio contábil ainda, mas Hollerith era funcionário do Departamento de Recenseamento dos Estados Unidos e criou uma máquina de tabular cartões que revolucionou o processamento de dados. Ela parece muito, gente, com essa máquina de bater ponto, né, que o funcionário chegava lá antiga. Hoje é tudo digital, né? Mas há uns 20 anos atrás, mais ou menos, você chegava, botava o cartão, batia o cartão. Foi o que o Hollerith inventou. Ele otimizou o tempo do processamento do censo. Ela foi criada para fazer um censo demográfico. De 10 anos para 3 anos, baixou os custos, aumentou a qualidade e a quantidade da informação. A tecnologia de cartões perfurados teve vasta difusão pelo mundo, com certeza, porque é o que se tinha na época para poder fazer a programação dessas máquinas. Hollerith criou a empresa que hoje conhecemos como a IBM, né? Eu acredito que hoje pouquíssimas pessoas nunca tenham ouvido falar da IBM.
Se você nunca ouviu falar da IBM, entra na internet aí e pesquisa sobre a IBM. A IBM hoje saiu de dentro do cérebro desse cara aqui, ó. 1930, vamos lá. Muitos projetos foram implementados usando relés e válvulas eletrônicas. Olha que coisa louca, né, para a época. As máquinas que usavam esses componentes promoviam um processamento mais rápido que as mecânicas, porque elas já eram elétricas, né, com poucos erros e pouca manutenção. Esses componentes se deterioravam após muitas horas de uso, tinham um custo elevado, pouca confiabilidade e usavam quilômetros de fios. Consumiam muita energia, precisavam de ar-condicionado para dissipar o calor das válvulas. Imagina, senhores, milhares dessas válvulas aqui ligadas ao mesmo tempo para processar determinados cálculos. O calor que era dissipado dentro da sala onde essa máquina estava alocada lá. Então precisava de ar-condicionado com pressão para poder botar essa criança para funcionar e de forma que o cálculo não saísse com problema, com defeito. 1930, Mark I, isso aqui é um computador, tá, gente? Não é um monte de geladeira não, tá? Um computador antiguíssimo, foi criado na Segunda Guerra Mundial, considerado uma calculadora eletromecânica muito grande, um primeiro projeto de computador que se tem notícia em termos de calculadora, tá? Ele pareava mais ou menos ali com o ENIAC, tá? Olha o ENIAC aí de novo. E aqui eu acho interessante essa foto, para a gente poder ver a importância que a mulher exercia nessa época, já com trabalhos fora de casa, né, fora aquele trabalho de dona de casa, que muitas mulheres pelo mundo se dedicaram à arte da tecnologia da informação e, de fato, esses computadores na época precisavam de dezenas de pessoas para operá-los, né? E os operadores aqui andavam com manuais do ENIAC para cima e para baixo para poder determinar que eles executassem determinada operação aí. Eu já falei que ele foi criado para fazer cálculos balísticos para o exército norte-americano. Ele pesava mais ou menos 27, 30 toneladas, utilizava 18 mil válvulas. Deixa eu voltar aqui. Vocês imaginam o que são 18 mil peças dessas aqui, ligadas, acesas, incandescentes, a temperatura que ela gera dentro de uma sala. Voltando aqui para o ENIAC, considerado o primeiro computador eletrônico no mundo. 1930 ainda, a primeira geração, von Neumann, criador do conceito de programa armazenado. Ele usava também cartões perfurados para introduzir os programas nas máquinas. Desenvolveu operações com números binários, ou seja, zeros e uns, lembrando que o computador só entende 0 e 1, tá? Fora disso, ele é um ser plenamente burro. E também começou a desenvolver a questão da lógica dos circuitos. Ele deu origem a outras máquinas e outros projetos, como esses modelos que eu coloquei aí no slide. Vocês podem pesquisar depois a respeito dele. Eu não vou entrar em detalhe, mas ele criou esses modelos aí. E engraçado que nessa época foi que começou a surgir os periféricos, né? Impressora, e o Univac 105 foi um dos modelos que ele criou, veio para o Brasil nessa época. Aqui está uma foto dele para auxiliar aí no censo no IBGE, aí, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ainda em segunda geração, os transistores foram implementados finalmente, né? Com isso, os computadores ficam menores, mais econômicos e consumiam menos energia, além de mais confiáveis e rápidos, passando para milionésimo de segundo seu processamento. Eliminavam quase que por completo o problema da temperatura das máquinas. As válvulas finalmente foram jogadas fora porque era um consumo de energia absurdo, um calor absurdo, precisava muito de ar-condicionado. Não que o computador novo não precisasse, mas a dissipação de calor era quase nula. Grandes avanços das unidades de memória principal, substituindo os tubos de raios catódicos, que são as válvulas, né, por núcleos magnéticos usados até hoje, são os processadores.
Houve um aumento da capacidade de armazenamento chegando a 32K. Gente, 32K são 32 kilobytes. A gente irá estudar mais à frente a questão das unidades de medida da tecnologia da informação. 32K é uma coisa inimaginável nos dias de hoje, que se trabalha com terabytes, com petabytes, com iotabytes, enfim, tem um caminhão de unidades de medidas aí. Os principais computadores eram o IBM 1401, IBM 7094, Honeywell 800, IBM 7090, e aí eu coloquei esses modelos aqui que foram os modelos que mais se destacaram nessa época, tá? E eu botei exatamente na mesma ordem, o 1401 primeiro, o 7094 segundo, o 800 em terceiro e o último aqui, que está em quarta colocação, eu botei eles expostos aí a título de curiosidade, tá? Vocês não precisam armazenar nenhuma dessas informações na cabeça para título de prova até que o certame do concurso saia, tá? Terceira geração ainda, 1965 para 80, ó, criação de circuitos integrados, são finalmente as placas de circuitos, né, foram criadas lá. A inutilização das válvulas e transistores, aí foi adotada a utilização de uma pastilha única. O que é essa pastilha única? Gente, é o chip, ó. Olha aqui a criança aqui, ó. O chip substituiu, nesse momento histórico, esses dois componentes aqui. O uso das CIs, que é o circuito integrado. O que é o circuito integrado? É a placa. Imagina você abre um computador, tem lá a placa-mãe, é o circuito integrado. Possibilitou a fabricação de computadores menores, mais rápidos, mais baratos, confiáveis e com baixíssimo custo de energia. A velocidade passou a ser medida em bilionésimo de segundos. A memória passou de 32K, é até engraçado isso. Passou de 32K para a segunda geração para 128K na terceira geração. Olha como ela propagou seu aumento de memória durante esse período aí. 1965, 80, ainda terceira geração, a IBM lançou o modelo IBM 360. Olha ele aqui do lado direito, eu consegui uma foto dele na internet, coloquei aqui para a gente ver, né? É engraçado ver essas fotos antigas de computadores, porque principalmente quem mexe com computador, é uma coisa assim meio que inimaginável você se pudesse voltar no tempo para operar uma máquina dessa. Devia ser uma coisa assim dificílima, absurda. Introduziu o conceito de compatibilidade de computadores. Uma peça pode ser ligada na outra sem muitos problemas, vamos dizer assim, coisa que no ENIAC, no MARC e outras máquinas tinham que ser peças específicas para eles. Introduziu o conceito de multiprogramação, ou seja, diversos programas poderiam ser instalados na memória da máquina. Que programas eram esses? Existiam alguns programas de cálculos, de gráficos que eram feitos nessa máquina aqui, nessa época, que era de muita importância para o sistema financeiro, sistema bancário, para as Forças Armadas. E não vamos entrar nesse assunto também. Eu só estou falando da funcionalidade dessa máquina para o momento histórico que ela viveu. Quarta geração, gente. A década de ouro. Eu amo essa década, a década de 80. Foi uma década fantástica para mim. Os chips foram cada vez mais usados nas placas de circuito, iniciando com milhares ou até milhões nos dias de hoje. O surgimento dos computadores cada vez menores e eficientes e poderosos. Os computadores foram diminuindo de tamanho, lógico, os componentes eletrônicos foram diminuindo, os custos foram diminuindo, o tamanho físico deles foram diminuindo. Isso fez com que surgisse o microcomputador na era da informática pessoal. Isso foi uma grande sacada. Todas as pessoas da massa poderiam ter computadores pessoais, coisa que só era liberado o acesso para as grandes empresas, para as Forças Armadas, para o sistema bancário, enfim. Ainda na quarta geração, tivemos aí o nascimento da empresa Intel, né? Todo mundo aí já deve ter ouvido falar em Intel. Quando você entra aí numa loja aí, num comércio eletrônico na internet, você vê lá, vou comprar um notebook, vou comprar um computador, sempre você vê o processador, aí tá lá Intel, entendeu? AMD e tal. Então, assim, o que
mais se fala no mercado hoje é o Intel. Então, na década de 80, a empresa Intel foi criada, onde foi desenvolvido seu primeiro microprocessador Intel 4004. Pasmem, ele equivalia a todo um ENIAC da primeira geração. Vejam, senhores, que a gente está na década de 80, não mais na década de 40, na quarta geração, e esse camaradinho aqui, desse tamanhozinho, cabe na ponta do nosso dedo, ele equivale nessa época histórica a qual a gente está falando, a todo um ENIAC utilizado pelo exército americano naquela época. Aí, na quarta geração, nasceu a Apple, aí, ó. Quem não gosta de um iPhone, de um iPad, então a Apple nasceu nessa época aí, na década de 80, tendo como seu principal criador e incentivador Steve Jobs, né, com a criação do Apple I. Esse foi o primeiro computador de sistema Mac criado na década de 80. Olha que ele não tinha nenhuma disponibilidade gráfica, pelo que parece, tinha um teclado simples, a maçãzinha no canto esquerdo ali, já vinha desde essa época, depois com o tempo a logomarca da empresa deu uma modificada. Aí, em quarta geração, a IBM foi muito forte na implementação de diversos modelos nessa época. E tem uma coisa que eu preciso falar aqui, não que eu seja velho, eu já trabalhei com todas essas máquinas aqui, ó. E nessa época não existia a ideia de se armazenar grandes volumes de dados em algum local que comportasse esses grandes volumes de dados. E tinha uma empresa nessa época que chamava Verbatim, que era uma empresa que fabricava disquete. Tinha disquete do tamanho de um prato, tinha disquete pequeno do tamanho de uma boca de copo. Então existiam algumas medidas de disquete, eram discos flexíveis, você tinha que encaixar esses discos nesses compartimentos aqui, nessas fissuras aqui no computador. E esse disquete, você tinha que ter um disquete para o sistema operacional, praticamente um disquete para você um outro disquete para você salvar os dados, o trabalho que você fez, né? Então aqui eu botei nessa ordem da esquerda para a direita os modelos que a IBM criou na década de 80. Continuando, ainda na quarta geração, na década de 80, também foram criados supercomputadores, tá, gente? Eu vou voltar aqui um slide. Esses computadores aqui, eles eram muito utilizados por empresas, mas algumas pessoas, por conta da facilidade de acesso, preço e tudo mais, conseguiam adquirir esses computadores para uso em casa, né? Diferente desses supercomputadores aqui que foram criados, né? Eram muito utilizados para fazer previsão do tempo, para computação gráfica. E aí eu botei esses três modelos aí, que foi um dos grandes, das grandes conquistas de desenvolvimento aí de tecnologia na parte gráfica, que foram essas três máquinas aí. Aí na quinta geração, poxa professor, mas o senhor não falou lá no sumário que na literatura de TI se fala em 4 gerações, o senhor botou quinta geração aqui. Gente, a literatura ela é bem diversificada, entendeu? Os conceitos são diversificados. A única coisa que não é diversificada é a matemática, que é exata. Eu havia falado lá a respeito das datas, das faixas de data lá. Então, o que acontece? Hoje, na atual conjuntura, a gente já tem toda essa questão, é até um pouco polêmica, dos biochips, a linguagem natural, a inteligência artificial, a ciência de dados e o Big Data, tá? Essas duas aqui, ó, existem até faculdades hoje especializadas em oferecer aos seus alunos esses 2 cursos aqui de inteligência artificial e ciência de dados e Big Data. São conceitos que trabalham muito com linguagens estatísticas, com muitos gráficos e gráficos poderosos, com margem de erro mínimas, entendeu? E aonde eu digo para os senhores com propriedade que um cientista de dados de gabarito, de qualidade, ele pode ter um retorno financeiro excepcional se ele for um bom estatístico e um bom programador, principalmente a linguagem de programação R e Python, tá?
no momento oportuno a gente pode ver isso, desde que esteja programado lá no certame. Então essa é a 5ª geração, que é o que a gente tem de mais atual aí, tá? Eu gosto sempre de trabalhar com imagens, porque eu entendo que as imagens ela facilitam o aprendizado. Não que vocês tenham que gravar tudo. Sistemas operacionais. Temos centenas de sistemas operacionais ofertados aí pelo mundo, né? Mas nós trabalhamos basicamente, os mais utilizados são 3, que é o Windows, o Linux e o Mac OS. Essa ordem que eu coloquei aqui não significa que um é melhor ou pior do que o outro, tá? Isso aí vai de gosto. É igual uma pessoa chegar para um programador e perguntar para ele assim: ô meu amigo, qual a melhor linguagem de programação do mundo? Não existe melhor linguagem de programação no mundo. A melhor linguagem de programação do mundo é aquela que o programador domina. É aquela que o pessoal costuma dizer que faz com a mão amarrada para trás, né? Que ele conhece a fundo aquela linguagem. Então essa é a linguagem de programação melhor do mundo. Qual o melhor sistema operacional do mundo? Isso vai de cada gosto, né? Tem pessoas que têm um poder aquisitivo melhor que pode adquirir um Mac OS, que são computadores de fabricação própria, aceitam peças exclusivamente da Apple e é uma coisa assim mais fechada, vamos dizer assim, industrialmente, tecnologicamente falando. O Linux é de código aberto, tá? Existe até uma comunidade que faz melhorias nesse código aqui e qualquer pessoa pode baixar e instalar, ele é gratuito, tá? O Mac, ele já vem instalado na máquina quando você adquire um computador da Mac, e o Windows, ele também costuma já vir instalado quando você adquire ele de alguma loja aí. Vamos lá, o que são os sistemas operacionais? Eu botei esse gráficozinho direito aqui. O sistema operacional, ele nada mais faz do que interligar o hardware, que é a parte sólida, bruta, palpável da máquina, com o software, à medida que ele oferece uma usabilidade adequada ao operador, né? Se não tivesse o sistema operacional, naturalmente a gente não poderia usar toda a carga tecnológica que os componentes eletrônicos de computador oferecem para a gente. Sistema operacional também é chamado de SO ou OS. É um conjunto de programas cuja função é gerenciar todos os recursos do sistema, incluindo processador, memória, arquivos, internet, e-mails, etc. Promove interação entre humano e computador. Estima-se que existam centenas de sistemas operacionais espalhados pelo mundo. Os sistemas operacionais mais utilizados são Windows, Linux e Mac OS. E, gente, tem uma coisa: existem várias versões de Windows, várias versões de Linux e várias versões de Mac OS, tá ok? A seguir, softwares, programas que foram desenvolvidos para facilitar a vida do usuário, sempre desenvolvidos em alguma linguagem de programação, sempre desenvolvidos, desde lá da década de 30, de 40, desenvolvidos com alguma linguagem de programação lá nos primórdios, com cartões perfurados, lembra que eu falei lá atrás? Promove a interação, o software promove a interação entre hardware, sistema operacional e usuário. É um conjunto, é uma engrenagem, tá? Eles não funcionam independentes. Termo técnico usado para suporte lógico e uma sequência de instruções a serem seguidas ou executadas, criando, modificando, incluindo, excluindo algum dado ou informação que se deseja. A função dos softwares. E aqui eu criei uma cronologia que não é para decorar, né? Longe disso, né? Não tem nada a ver com isso, mas para mostrar para vocês como que as linguagens de programação, como que os softwares seguiram também uma linha de produção cronológica e foram sendo implementados nas máquinas que foram sendo produzidas aí. O primeiro compilador foi o Fortran da IBM. O que é um compilador, gente? É um bloco de código que em execução transforma a linguagem de programação em código binário, em código legível para a máquina. A máquina entende 0 e 1.
A máquina não entende comandos em inglês, como todo mundo já conhece os comandos. Em inglês a máquina não entende, ele tem que passar por um processo de compilação, transformar essa linguagem em zeros e uns, que é o código binário, para que o computador entenda. A seguir, em 59, foi também criada a linguagem COBOL e a Lisp da inteligência artificial. A Lisp está voltando a ser muito utilizada hoje com a questão da inteligência artificial, em conjunto com o R, em linguagem estatística, e com Python. O Python hoje, a linguagem de programação Python, ela praticamente domina o mercado hoje, na questão de inteligência artificial. O COBOL, gente, ele uma linguagem de programação que é utilizada pelo Bradesco. Até hoje o Bradesco utiliza essa linguagem para gerenciar essa tonelada de informação que é gerada diariamente pelo banco aí, pelos seus clientes. O COBOL, ele tem uma grande responsabilidade, ainda hoje ele é muito utilizado. Eu, na década de 80, eu programei em COBOL, programei em Fortran, em Basic, em DBase, em Clipper, né? Na década de 80, tá? Foi desenvolvido o padrão ALGOL 60, é uma linguagem algorítmica. O que é um algoritmo? Algoritmo é uma sequência de processos, é uma sequência de métodos que são seguidos passo a passo para chegar a um denominador comum. É uma receita de bolo, né? Desde quando você começa até o momento que você leva ao forno para assar. Esse é um algoritmo falando para vocês a grosso modo. A linguagem Basic, muito verbosa, foi criada em 64. O que é uma linguagem verbosa? A linguagem que tinha muita escrita e tinha pouca... traduzindo, você escrevia muito para fazer muito pouco, entendeu? Mas é uma linguagem poderosa, robusta, estável e que ela foi deixando de ser utilizada com o tempo. Foi criada a linguagem Símbolo orientada a objetos, orientação a objetos. Olha só, programação de computadores, ela se divide em programação procedural e programação orientada a objetos. Programação procedural é aquela programação de linha a linha que você vai escrevendo os comandos ali dentro de sua respectiva linguagem de programação e o computador vai executando aquelas linhas ali. E a orientação a objeto é um conceito de programação já bem antigo, da década de 70, em que ele tenta transformar para o mundo real, ele tenta se aproximar para o mundo real as coisas que são idealizadas lá no algoritmo, tá? Com a linguagem de orientação a objeto, você consegue trabalhar com herança, com polimorfismo, com reaproveitamento de código, com várias coisas aqui que você vai economizar a reescrita desse código, vamos dizer assim, a grosso modo, né? Em 71 foi criado a linguagem Pascal, é muito utilizada hoje nas faculdades. As faculdades ensinam a linguagem Pascal, a linguagem C, C++ até hoje, tá? As faculdades ainda ensinam. Em 72 foi criada a linguagem C, a Prolog era puramente uma linguagem para fazer cálculos matemáticos, tá? As grandes descobertas matemáticas, gente, elas foram feitas na França e por máquinas que esses caras criaram lá, né, para acelerar o processo de cálculo. Em 80 foi criada a linguagem de programação ADA, 83 o C++, que é uma otimização da linguagem C. O próprio mais aqui, algumas pessoas chamam de C++, próprio mais na frente significa que é uma linguagem C mais aperfeiçoada. Em 95, então, foi criado aí por Gosling a linguagem de programação Java. Você já deve ter visto aí o computador, de vez em quando pede atualização, instale o Java, atualize seu Java, entendeu? Inclusive esses kits multimídias que ficam nesses carros modernos aí, geralmente são feitos em Java ou são feitos em Python, tá? Já esses programinhas que são implantados dentro dos processadores de micro-ondas, de geladeira, geralmente são feitos em C, tá? Geralmente são feitos em C, mas às vezes são feitos em Java também. Vamos lá, os impactos da TI na nossa vida. Eu fiz aqui um comparativo aqui. Os pontos positivos aqui.
ao aumento da qualidade da informação. Isso é indiscutível. A redução e o tempo de execução. À medida que a tecnologia for aumentando, se reduziu o tempo de execução e a qualidade da informação ficou melhor, ficou mais apurada. A redução de custos com queima de peça, com energia elétrica, com ar-condicionado. Hoje, por exemplo, um notebook e um computador moderno, hoje você pode utilizar na sua casa, na sua empresa, praticamente sem ligar ar-condicionado, que o próprio cooler da máquina ele repõe essa parte térmica aí, dos componentes internos aí do gabinete. Aumento da produtividade, sim, né? E agora os pontos negativos, ó. Reduz a flexibilidade quando não há interferência da TI, tá? Ele aumenta a resistência à insegurança, aumento de custo, diminui a produtividade e a satisfação por conta dos erros, né? A morosidade em que os processos eram feitos e tudo mais. Na parte de software, eu volto a reforçar aqui que essas linguagens aqui que foram criadas nessa época, vejam que a data, o ano que essas linguagens foram criadas, essas linguagens, gente, elas são utilizadas até hoje, e essas linguagens, elas vão partir dessa época aqui, em que algum gênio matemático desse criou essas linguagens de programação, são utilizadas até hoje, sim, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, o PHP desenvolvido em C, entendeu? Uma boa parte do Facebook é desenvolvido ainda em C. Então, são linguagens antigas, mas muito poderosas, que ainda são utilizadas hoje. Aqui eu coloquei uma imagem, eu não vou ler esse texto aqui não, mas nessa imagem à direita aqui, eu fiz uma divisão entre hardware e software. O software a gente já falou nos slides anteriores. E o hardware, o que é o hardware? É a parte palpável, é a parte física, é a parte bruta, é o meu gabinete, é o meu disquete para quem usa ainda, são os cabos paralelos, a impressora, os chips, os HD externo, monitor, placa de memória, cabo de alimentação. Essa é a parte hardware do seu computador, do seu notebook e do seu celular também, claro, né? O seu celular tem software e tem hardware. Continuando, aplicativos é uma terminologia, gente, mais utilizada para celular, tá? Também aplicativos para computador, mas atualmente ele é mais utilizado para celular, tá? App é uma ferramenta usada em dispositivos móveis, tem milhares aí, né? E outros aparelhos inteligentes. Os apps podem ser gratuitos ou pagos. Desempenham diversas funções, como mensageria, online, stream, gerenciador, editor de foto, vídeo e as mais diversas finalidades aí. Continuando, internet, ó. Eu botei aqui uma figurinha lá direito, eu adoro figurinha, que a figurinha é bem didática, você já bate o olho nela, você já imagina um mundo de coisas. A internet é uma rede mundial que tem como objetivo interligar computadores para fornecer ao usuário acesso a diversas informações. Por isso é chamada de rede mundial de computadores. A internet foi criada em 1969 nos Estados Unidos e era chamada não de internet, era chamada de ARPANET. Tinha como função interligar os laboratórios de pesquisa. Naquele ano, um professor da Universidade da Califórnia passou para um amigo em Stanford. Para você ver, em 69 foi o ano em que foi passado o primeiro e-mail da história, em 1969. Eu não tinha nem nascido. A partir de 82, o uso do ARPANET tornou-se maior no âmbito acadêmico. Claro, os estudos científicos, as pesquisas foram aumentando e houve-se a necessidade de armazenamento desse volume gigante de informação, de conhecimento, em algum local, de forma que fosse compartilhada com as pessoas, para que as pessoas pudessem ter acesso a essas informações. E a conclusão aqui dos slides, eu tenho aqui essa imagem, essa pintura rupestre aqui, muito antiga, que foi encontrada em uma caverna qualquer da vida dessa aí. Eu gosto muito de associar essa imagem aqui com a gravação de dados, a gravação de informação. Imagina você, um homem pré-histórico, fazer um desenho desse aqui. Primeiro ele teve que idealizar, ele imaginou o que ele transportou
para a parede da caverna, ele transportou uma coisa que ele vivenciou. Então o que ele fez aqui? Nada mais do que ele salvou uma informação aqui. Então desde essa época, por analogia, até os dias de hoje em que você carrega o mundo no seu bolso, na sua mão, que é o celular aí, muitas pessoas utilizam somente o celular, nem usam mais computador. Eu tenho colegas que venderam computador e só usam celular, né? E de fato o celular hoje facilita muito a vida da gente. Mas se você parar para analisar a respeito de salvamento de dados, é a mesma coisa. O que se faz hoje, com tanta tecnologia disponível, é o que se fazia naquela época, através de pinturas, dessas expressões que a gente pode entendê-las como expressões culturais, também, por que não, né? Mas de qualquer forma, o ser humano sempre teve essa necessidade de registrar, de contar, de descobrir, de desenhar, de expressar a sua parte artística, o seu intelecto. Então essa imagem aqui resume bem essa questão da tecnologia da informação para essa época pré-histórica aí, em que o camaradinha lá ou a mulher lá fez esse desenho para gravar essa informação. Então é isso, gente. Eu finalizo essa apresentação aqui com uma frase que eu gosto muito de Platão. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Então a gente se depara muitas das vezes com pessoas que são bem relutantes quanto à questão do aprendizado da tecnologia, o acesso a um computador, um acesso ao celular. Por diversas vezes mesmo, dentro dos batalhões, aí a gente se depara com um colega que eu não gosto de WhatsApp, eu não gosto de celular, o meu celular é antigo, a bateria dura uma semana. Então assim, a gente respeita, mas assim, mesmo no dia de hoje é uma coisa assim, meio complicada de você viver hoje sem estar operando determinado nicho de tecnologia, né? Então é isso, gente. O que eu tenho para falar para vocês é que foquem nesse concurso. Talvez para muitos aí seja o último concurso da vida de vocês, seja a última oportunidade por conta da idade. Então a hora é essa. O projeto Monitoria aqui estará disponível para você tirar suas dúvidas, tá? Volto a frisar que esse vídeo foi exclusivamente ilustrativo para poder ambientar os senhores sobre toda essa parte tecnológica, como que vem esse mecanismo histórico, a evolução tecnológica dentro de uma cronologia histórica e até os dias de hoje. Pode ser até que algumas coisas dessas que eu falei aqui hoje caiam em alguma questão de prova ou em alguma questão que a gente vai disponibilizar lá na nossa plataforma, tá? Pode ser. Mas a gente irá disponibilizar material didático para vocês na plataforma, nos grupos de WhatsApp e Telegram, e as videoaulas também serão feitas dentro do que for prever o edital do concurso, tá? Eu fico aqui à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Peço desculpa pela velocidade às vezes da fala, que falar rápido nesse vídeo aqui foi intencional, porque não pretendia me alongar muito, mas eu precisava de fato passar todo esse planejamento, toda essa questão tecnológica inicial para vocês, para que vocês tivessem pelo menos um mínimo de ambientação. Eu volto a frisar que as datas dentro daquelas gerações pode dar uma pequena variada, tá? Os nomes dos cientistas, eu acredito que não precisa memorizar isso agora, o nome das máquinas, os modelos, nada disso. Nós vamos tratar aqui exclusivamente de conhecimentos básicos de informática, iremos entrar pelas veredas aí do sistema operacional, de aplicativos de software livre, tá? De como usar esses sistemas operacionais, mas o mais importante é que você tome a decisão de abrir sua mente para que você de fato mergulhe nesse mundo da tecnologia no sentido do concurso, tá? Volto a dizer, eu não estou aqui para formar nenhum analista de sistemas, nenhum programador, a ideia não é essa. A ideia é preparar os senhores
inclusive com raciocínio lógico para poder analisar as questões que vão se seguir durante o concurso e durante a plataforma. Deixo aqui um forte abraço para a professora Perla, para a professora Franciele e para o professor Wagner, e eu tenho certeza que a equipe do Projeto Monitoria irá servir você da maneira que você merece. Mas faça a sua parte, tá? Faça a sua parte, porque a luta pode ser grande, mas a vitória tem um sabor imensurável, tá ok? Abração para todos, desejo bons estudos e boa sorte, até a próxima.